Vamos lá ao primeiro fato. Eu sofri um acidente na quinta-feira, dia 10 de março. E no dia 11 aconteceu um outro fato inusitado, estranhíssimo, que vocês também vão ficar surpresos da mesma forma que eu fiquei. Confere. Na quinta-feira, dia 10 de março, eu sofri um acidente, de carro, onde nós perdemos o carro. Nesse dia eu estava sozinha, então foi algo que era para ser comigo mesma e ponto. Tudo bem, estou viva, graças a Deus não aconteceu nada comigo naquele dia. Fui pro hospital, levei 4 pontos aqui no rosto. Até então eu estava chocada, eu estava traumatizada com aquelas cenas do acidente. No outro dia amanheci com o rosto super inchado, que esse olho não abria. Eu fiquei uns 2 dias sem conseguir abrir esse olho. Enfim, no dia que eu recebi a alta do hospital, eu queria muito ver meu pai. Porém, já era tarde, era quase meia-noite que eu recebi a alta. Então eu não consegui ver meu pai. Ninguém tinha dado a notícia pra ele, porque meu pai está em depressão. Se Deus quiser, ele vai se curar logo. Então meu pai sofre problemas de saúde graves, que vocês, quem me acompanha desde o começo sabe. Então ninguém deu a notícia pra ele naquele dia. E eu queria muito ver meu pai, porém ele já estava dormindo, Então a gente foi embora pra casa. Cheguei em casa, era quase 1h da manhã. E aí, no outro dia, eu queria muito, muito ver meu pai. Queria contar pra ele o que aconteceu, mas ao mesmo tempo queria que ele agradecesse comigo a Deus pela vida, por eu estar viva, Então, minha irmã foi lá no outro dia, contou pra ele com toda a calma do mundo, pra ele não ficar nervoso, porque ele já tem problema de saúde, enfim. Minha mãe me buscou em casa com o carro dela, porque então eu fiquei sem carro, e ela me levou na cidade, na casa da minha avó, onde meu pai estava, pra eu ver ele, que eu queria muito ver ele. Aí nesse dia almocei lá com meu pai e tal, fiquei um tempo lá na casa da minha avó, minha mãe, todo mundo lá. Nós estávamos vindo embora, minha mãe e eu, O Rose estava na oficina, eu pedi pra minha mãe parar ali, antes da gente ir embora pra casa, pra me falar tchau pro Rose, e avisar que eu estava indo embora, que eu estava bem e tal, porque toda hora ele ficava me ligando também, ficava falando, e aí, tá tudo bem, preocupado comigo. O Rose já estava o dia inteirinho nessa oficina, e não só esse dia. O Rose passou praticamente a semana inteira na oficina, consertando o outro carro dele, que é o de trabalho. Isso já era por volta de umas 4h da tarde. Minha mãe chegou, parou o carro, assim, minha mãe tem um Ford Ka, Ela parou o carro e a oficina estava aqui, desse lado, suponhamos, Aqui era o portão da oficina, o Rose estava lá dentro, o Rose veio, conversou comigo pelo vidro, eu estava do lado do passageiro, não estou em condições de dirigir ainda, então minha mãe estava dirigindo, eu estava aqui do lado do passageiro, o Rose estava aqui comigo no vidro e mais um amigo dele conversando pro lado de fora, do carro e tal. De repente, após alguns minutinhos, segundinhos que eu tinha chegado ali, uma caminhonete que estava dentro da oficina, não tinha ninguém dentro, ela estava engatada e com o freio de mão puxado. Ela simplesmente soltou e veio na minha direção, sem ninguém dentro. E era uma pequena rampa, uma descidinha. Essa caminhonete veio e só deu o tempo do rapaz deslocar para um lado, o Rose saiu de leve, assim, não deu tempo de sair completamente. Ela veio, ela pegou de bico, de canto, graças a Deus ainda. Então ela pegou, atingiu somente a minha porta, no meio da minha porta, do passageiro, do lado que eu estava. O Rose, assim, só pegou um pouquinho o joelho dele, assim, mas não chegou a fazer ferimento, nem nada. E, eu fiquei assim, nessa hora, nossa, mas amassou o carro da minha mãe. A caminhonete veio e deu no meio, amassou a minha porta. Aí, nessa hora, o rapaz falou assim, nossa, mas... Falou pra mim, você nem se mexeu, você nem assustou, você nem tentou se tirar, a pessoa se... Porque eu não me assustei, eu fiquei olhando assim, a caminhonete veio, pá, e deu no meio, eu fiquei assim, eu não tentei tirar o corpo, eu não tentei fazer nada, sinceramente. Eu acho que eu já estava tão anestesiada
com tanto mal, assim, com cenas piores, né, do capotamento no dia anterior, tudo, que aquilo ali pra mim não fez diferença, sabe? Eu tava assim... Gente, imagina, né? Eu tinha sofrido um acidente um dia antes. Não tinha nem completado as 24 horas ainda, porque era 4 horas da tarde, isso no dia 11. O acidente foi no dia 10, às 18 horas, 6h10 da tarde, né? E a partir desse momento, eu só tinha uma certeza dentro de mim, e ninguém mais tirava da minha cabeça. Era alguma coisa com a minha vida, entendeu? Era algo assim, porque não tinha nem sequer completado 24 horas ainda, do que tinha acontecido no dia antes, né? E de repente, um carro que estava ali, não sei, mais de uma hora, ali, 1 hora e pouco ali já, estava no mesmo local, não aconteceu nada. O rosto estava o dia inteiro ali na oficina, não aconteceu nada. Foi o tempo de eu chegar e dentro de 1 ou 2 minutinhos, aquela caminhonete disparar na minha direção, né, atingir o meu lado, sem nenhum motorista dentro. A partir desse momento, gente, pode ser loucura, pode ser o que for, mas eu tinha uma única certeza dentro de mim. É alguma coisa que está tentando contra a minha vida. É alguma coisa assim que não quer me ver viva, que quer tirar a minha vida a qualquer custo. Tentou ontem, às 6h10 da tarde, por Deus não conseguiu. Está tentando hoje novamente, às 4 horas da tarde. Não sequer completou 24 horas, né? Então, tipo, sabe quando você sente, assim, espíritos da morte estão me rodeando, sabe? É forte essa frase. Só que eu estava assim... Sabe quando você está anestesiada de todo o mal? Eu fiquei muito surpresa e com medo. Eu passei a ficar com medo, porque eu sabia que era algo comigo. Porque se fosse com o Rose, né? O Rose estava o dia todo naquela oficina. Não tinha acontecido nada. No dia do acidente eu estava sozinha. Não estava com o Rose, sendo que eu saio muito com ele também. Foi um momento que eu estava sozinha. E eu não sei explicar, gente. Se vocês verem o estado que ficou a porta do carro da minha mãe, foi o segundo carro que eu entrei, né? Então, quer dizer, sabe quando você fica... Eu passei desse dia, a minha sensação era de medo, de entrar em outro carro e eu fazer estrago em outro carro, entendeu? Porque eu entrei no Siena, eu fiquei 1 mês e pouco sem o carro, porque o Rose estava trabalhando com ele, que o Uno que o Rose usa para trabalhar estava na oficina. O Uno ficou 1 mês e pouco na oficina. Então eu fiquei sem o carro em casa. No dia que o Rose falou, eu vou tentar pegar o Uno lá na oficina, vou ver se tá pronto, vou trabalhar com ele, vou deixar o Siena aqui pra você. O acidente foi na quinta, o Rose resolveu deixar o carro comigo na quarta tarde, sabe? Então, eu não sei, sabe, assim, eu fiquei muito confusa nesse momento. Eu entrei no Siena, acabei com o carro, né? Capotei, salvei a minha vida, acabei com o carro. Eu entrei no carro da minha mãe, coitada, foi amassado do lado que eu estava, no carro da minha mãe. Então eu estava tão traumatizada que eu não queria entrar em um terceiro carro, porque eu estava com muito medo. Eu estava com muito medo. Imagina vocês no meu lugar, eu acho que qualquer pessoa ficaria com o mesmo medo, né? Assim, eram cenas muito fortes pra mim, muito chocantes, tudo que estava acontecendo. E não era uma coisa assim que você assistia na novela, sabe? Não era uma coisa que, aquilo ali é surreal. Não, era a minha vida de verdade que estava em jogo. Tem mais acontecimentos também que me levaram a acreditar nisso. E eu vou contar pra vocês.